sobre a infecção pelo corona, né? Se ela causa imunidade permanente, se a gente tem dados para isso, se existe imunidade cruzada de fato, né? Reinfecção ou reativação viral. Pois é, Ju, eu confesso que eu não sou imunologista, mas eu dei umas estudadas nos últimos dias e minha cabeça Muito está bem. completamente pirada. É muito dado. Mas eu acho que é uma das áreas da Covid que está sendo mais estudado, né? E a gente tem um pouquinho de substrato para já falar algumas coisas. Então, parece que a gente não tem uma imunidade sustentada, né? A gente até tem realmente uma imunidade que a gente consegue comprovar com anticorpo neutralizante, né? Porque nem todo anticorpo é efetivo para combater a doença, mas eles têm vários estudos sendo feitos que eles usam um modelo de um pseudovírus com a proteína S do corona e usam anticorpo do paciente para testar realmente como é que está sendo essa dosagem. E eles têm visto que mesmo um paciente com doença leve pode fazer um nível alto de anticorpo, mas isso tende a cair com o tempo, né? A gente já tem 6 meses de doença, a gente já tem alguns estudos mais antigos que conseguem ver isso, né? Mas a gente tem realmente uma imunogenicidade boa do vírus. Então, eu acho que a possibilidade de a gente usar isso para fazer uma vacina existe. Tem muitos estudos que mostram que não é só a resposta humoral. Então, teoricamente, não é só os anticorpos que fazem esse efeito na proteção contra o vírus. A gente tem muita atividade de linfócito T, né? Então, eles fizeram, eu estava até revendo hoje mais cedo um estudo interessante que eu achei sobre a imunidade no Covid. Eles fizeram um paralelo entre os níveis de anticorpo e os níveis de resposta inflamatória. Então, independente do paciente ter tido uma doença leve ou não, aquele paciente com um PCR muito alto, que fez uma linfopenia muito importante, eles geralmente fizeram o nível de anticorpo mais alto, sabe? E em comparação também com o tipo de doença, os sintomas, aqueles pacientes realmente um pouco mais sintomáticos tiveram um anticorpo mais alto também. Então, isso leva a gente a questionar se de fato a gente ter muito anticorpo te faz ter uma doença mais branda, te protege, porque aqueles, teoricamente, com pouco anticorpo tiveram a doença mais tranquila, né? Mas tem vários e vários e vários estudos. Se a gente colocar no PubMed, você vai achar dezenas de milhares de estudos de imunidade na Covid. As vacinas que estão sendo pesquisadas são das mais diversas, né? E até uma coisa interessante que o Dr. Carlos tinha colocado na primeira live, é que nem toda vacina tem uma eficácia muito boa na pandemia, né? Então, tem algumas vacinas, por exemplo, vacina de DNA, vacina de mRNA, que são as mais novas, a vacina de vetor, que o vírus seja um vetor, elas conseguem trazer uma imunidade mais rápido que uma vacina, por exemplo, igual da polio, né? Que é uma vacina mais antiga, definida, mas que tem que demora um pouco para poder acontecer. Então, acho que para a gente realmente conseguir uma certa imunidade vai depender da vacinação. A gente tem visto no dia a dia, eu não sei se o Bruno tem percebido isso em São Paulo também, o doutor André, no nosso serviço aqui em BH, os números têm caído bastante, né? Eu acho que parece que tem tido uma certa imunidade de rebanho, né? Então, a gente tem conseguido isso, né? Mas eu acho que a vacina vai ser a solução definitiva mesmo, né? Mas daí eu reforço, não é porque você teve Covid que você pode sair sem máscara pela rua, porque você não vai estar imune, né? Então, acho que isso é uma mensagem que a gente tem que guardar, né? Acho que só um comentário da parte de imunologia, a resposta inata celular é uma coisa que a gente conhece muito pouco e talvez seja uma coisa importante em termos da imunização, principalmente nessa imunização de rebanho que se fala. Quando você tem a queda, por exemplo, você vê que a porcentagem de anticorpo está em torno de 15% aí mundialmente. E assim mesmo, em muitos lugares, você consegue ter uma redução. Talvez parte dessa resposta possa ser por uma resposta celular inata, principalmente tipo 3, que é desencadeada pelo Covid, aí, que eu acho que é muito pouco estudado e ainda vai ter muito campo para se estudar em relação a isso. Algumas pessoas, alguns imunologistas acreditam que em casos mais brandos, né, a resposta celular ela é tão intensa que ela consegue conter a propagação do vírus e não dá tempo do vírus formar resposta imunológica, né, resposta humoral.
Então, isso também eu concordo com o que o doutor André está falando, né? A gente sabe muito pouco dessa questão de resposta celular. E talvez, quem sabe, né? Talvez aquelas pessoas que têm infecções muito brandas, e aí você vai tem certeza que teve Covid, mas ele não tem sorologia positiva. Talvez por causa da resposta celular tenha contido a propagação viral e a disseminação e, consequentemente, a produção de resposta humoral.